Grande Prêmio do Japão, machucado de Bottas e problemas para a Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos aqui algumas notícias interessantes para vocês. Lembrando que aqui no canal principal temos as notícias mais importantes da Fórmula 1 e no canal Ressaca F1 Backup está tendo vídeos rápidos expressos de 3-4 minutos com notícias variadas de várias equipes, Alpine, McLaren, enfim. Tá rolando notícias lá variadas, dá uma entrada lá na descrição. Link de Telegram, tudo tá aí na descrição, o que você precisa saber. Sem mais enrolação, vamos aqui às notícias, começando pelo Grande Prêmio do Japão, que teve uma extensão contratual confirmada, então até 2024 teremos a corrida em Suzuka. Se você é um fã da corrida no Japão, então pode comemorar. Lembrando que o Japão tem já circuitos clássicos da Fórmula 1, Suzuka inclusive é um deles, e é um dos circuitos mais técnicos, eu acredito ser de grande importância a manutenção de traçados como o de Suzuka. Você que às vezes é mais novo na Fórmula 1, não conhece o traçado de Suzuka, dá uma pesquisadinha no YouTube, melhores momentos das corridas passadas, ou então se você tem o jogo da Fórmula 1, dá uma brincada. É um traçado que realmente separa homens de crianças. Dá uma olhada que é bem legal mesmo, Suzuka. Agora vamos para Valtteri Bottas e Mercedes, porque nós temos aqui um problemão para a Mercedes resolver antes do Grande Prêmio em Portugal. Para começar, o Andrew Chauvelin, engenheiro de pista da Mercedes, confirmou que Valtteri Bottas teve sim um machucado no joelho com um impacto de 30G naquele acidente que ele teve com o George Russell. Realmente é muita coisa e o Bottas não saiu totalmente aí ileso, né? Ele acabou saindo com machucado no joelho, não foi falado o tamanho desse machucado, se é algo que vai exigir dele aí uma semana de recuperação ou se foi só às vezes um machucado ali de coisa de 1 dia, 2 dias que ficou doendo e pronto, mas acredito que se fosse algo mais sério eles já deveriam ter falado. De qualquer forma, fica a atenção, né, para esse tipo de situação, um acidente forte, eles estavam ali muito provavelmente na casa dos 300 por hora, estava com o DRS aberto no caso do Russell, uma reta, né, eles ainda não estavam no ponto de frenagem, realmente foi uma batida bem forte e todo mundo saiu bem, saiu andando, teve aquele probleminha ali dos dois, Bottas dando dedo, Russell dando tapinha no capacete ali, mas nada demais quanto a isso. Por outro lado, se o Bottas aparentemente vai ficar bem e vai correr em Portugal, a Mercedes tem um problema com o carro. Isso porque o carro do Bottas quase deu perda total. O Toto Wolff já tinha falado sobre isso, que o carro muito provavelmente ia ter dado perda total, e o Andrew Chauvelin confirmou que muita coisa vai ter que ser trocada. Inclusive não só o Andrew Chauvelin, como o próprio Toto Wolff veio depois também falar que muita coisa vai ter que ser trocada. Por exemplo, eles conseguiram levar algumas partes para o Reino Unido, pegaram a unidade de potência lá em Brixworth, o que é onde está sendo verificada e inspecionada cuidadosamente, e vão ter que selecionar algumas partes que podem recuperar. E ele ainda falou que, infelizmente, muitos elementos da unidade de potência estão danificadas e irreparáveis, e estão estudando um plano de logística para tentar conseguir peças suficientes para Portimão, que é já na próxima semana, né, se você não sabe, no próximo final de semana, para garantir que podem rodar com os dois carros na especificação correta. Então, a Mercedes tem um problema com o carro do Bottas, o tempo hábil para poder reconstruir esse carro, ou às vezes trazer um novo, é pequeno. Inclusive, nós temos o Toto Wolff complementando essa informação do Andrew Chauvelin, lembrando que os links estarão na descrição para você conferir as matérias, e o Toto Wolff ele afirma o seguinte, que eles estão muito próximos de entrar no teto orçamentário e que um dos aspectos mais temidos é a perda de um carro, como foi o caso do Bottas. Ele não foi destruído completamente, mas certamente é algo que não se deseja por conta desse limite. Lembrando que num vídeo passado nós trouxemos a informação de que a Mercedes está preocupada com esse tipo de acidente, porque pode colocar em xeque o desenvolvimento do carro para 2021, para o restante da temporada. O dinheiro que eles gastariam fazendo o desenvolvimento do carro, ele na verdade poderia estar sendo utilizado para consertar, né, o carro do Bottas e o carro do Hamilton caso tenha um acidente. Isso não seria bom para a Mercedes numa disputa de título com a Red Bull. Vale dizer que aparentemente o Bottas vai chegar com um chassi totalmente novo em Portimão, o que deve dar uma performance legal para ele, mas tem que ver se eles vão conseguir recuperar aquelas peças que o Andrew Chauvelin comentou. E então,
O que a gente tira de saldo disso tudo? Dessa questão do Bottas machucado e também do carro da Mercedes já está um pouquinho prejudicado para o próximo Grande Prêmio. Qualquer detalhe pode definir o Campeonato Mundial de 2021, seja o detalhe do gasto em si, né, de você ter um gasto a mais ali com reparos de carro que vai diminuir o seu gasto com desenvolvimento, ou então às vezes um piloto que não pode estar no seu 100%, que é o caso do Bottas, né? A gente não sabe como o Bottas vai chegar em Portimão, mas com certeza o Campeonato de Construtores está em aberto e Bottas e Pérez vão ter um papel fundamental nessa batalha, já que Hamilton e Verstappen devem brigar pelo título até o final da temporada. Vamos acompanhar de perto tudo o que está acontecendo. É claro que nós vamos trazer as principais notícias, lembrando sempre que nós estamos aí batalhando para que esse canal continue no ar para vocês, trazendo as principais notícias, debates. Infelizmente, tive que deletar quase 1000 vídeos do canal, tá? Que juntos davam cerca de 20 milhões de visualizações, é muita coisa. E infelizmente tive que fazer isso com medo de um novo strike. A situação já está sendo apurada, já tem alguns avanços, já foram feitos. E assim que tiver mais novidades eu trago para vocês. Mas a batalha é para que esse canal continue no ar, trazendo informação e debate para vocês com qualidade e também de forma simples e objetiva para que todos entendam, independente de você ser novo no esporte ou mais antigo, beleza? Lembrando então, o Ressaca F1 Backup tá aí na descrição com notícias de outras equipes, notícias mais aí variadas para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!